Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre valor numérico das expressões algébricas. Então, primeiro vamos entender o que são expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões que contêm números e letras. Exemplo, eu tenho aqui, 2x mais 4. Então, eu tenho uma letra com números. Então, essa expressão aqui é a chamada expressão algébrica. Expressões que contêm números e letras. Beleza? Facinho de entender. Então, veja nessa tabelinha que eu montei para vocês que eu tenho aqui, linguagem usual e expressão algébrica. Então, preste atenção. Quando eu falo assim, o dobro de um número, o dobro de um número. O dobro quer dizer o quê? 2. Um número, eu não sei que número é esse. Se eu não sei que número é esse, eu vou representá-lo por uma letra. Coloquei o X aqui, mas poderia ser qualquer letra, A, B, C, D, F, qualquer uma. Então, eu coloquei aqui, 2 vezes X, ou seja, o dobro, que é 2, vezes X, que é um número, que eu não sei que número é esse. Se eu não sei qual é o número, eu represento por uma letra, ok? Então, o dobro de um número, 2 vezes X, porque 2 é o dobro, e de um número que eu não sei que número é, coloquei X. Então, aqui agora, o triplo de um número. Tá aqui, o triplo é 3 de um número. Eu não sei que número é esse, eu represento por X. Então, o triplo de um número é 3 vezes X. Aí agora o restante, da linguagem usual, mais 5. Aí tá aqui, mais 5. Então, o triplo de um número que é 3x mais 5. Um número menos 4. Então, um número que eu não sei que número é esse, chamei de y menos 4. Beleza? Então, linguagem usual e expressão algébrica. Na expressão algébrica eu vou colocar a linguagem matemática. E essa outra escrita é a linguagem usual da gente. Então, o quadrado de um número mais 1. Então, o quadrado de um número. Coloquei que número é esse? Eu não sei. Chamei de letra Z. Z ao quadrado. Então, o quadrado de um número mais 1. Beleza? Então, do lado esquerdo dessa tabela, onde tem linguagem usual, a gente escreve normalmente. Do lado direito, onde tem expressão algébrica, a gente coloca a escrita matemática dessa linguagem usual. Beleza? Continuando. As letras, isso aqui é importante, As letras são chamadas de incógnitas. Então, quando vocês ouvirem falar essa palavra agora, incógnitas, é o que eu não sei o valor. O que eu não sei o valor. Isso é o que a gente chama de incógnita. Eu vou encontrar esse valor. Como eu não sei qual é o valor, isso aqui é o que eu chamo de incógnita. Então, são números que eu não conheço, ou seja, que não conhecemos. Então, eu coloco lá a letra, não sei o valor daquela letra, ainda vou calcular. Então, a essa letra nós chamamos de incógnita, beleza? Então, continuando. A representação dessas incógnitas é de responsabilidade da álgebra. Então, é em álgebra que você vai estudar as expressões algébricas. Por isso, as expressões envolvendo incógnitas são chamadas de expressões algébricas. Então, beleza? Primeira informação. Incógnitas. São valores que eu não sei qual o valor dele, vou representar por uma letra.
Então, por exemplo, 2x mais 4. Quem é a minha incógnita? A minha incógnita é x. Por quê? Eu não sei quanto vale x e ainda vou encontrar o valor dele. Beleza? Continuando. Para realizar um cálculo de uma expressão algébrica com variáveis, devemos atribuir os valores dados no problema a essa variável. Então, ó, basicamente, incógnita é variável, mas qual a diferença? Incógnita é qualquer letra que eu não sei o quanto ela vale. E variáveis é uma letra que vai variar de acordo com o valor dado a outra. Então, quando eu dou um valor a uma letra, a outra varia. Por isso que chama-se de variáveis. Só para ter uma diferenciação entre o que é uma variável e o que é uma incógnita. Beleza? Continuando. Vamos observar esse exemplo, ó. Para calcular a área de um retângulo, temos a seguinte fórmula. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então, ó, eu tenho um retângulo aqui, ó. A altura desse retângulo é representado pela letra H. E a base desse retângulo ou comprimento é representado pela letra B, ok? Então, para mim calcular a área desse retângulo, eu vou multiplicar a minha base vezes a minha altura e eu acho a área desse retângulo, beleza? Então, ó, as variáveis B, que representa a base, e H, que representa a altura, devem ser substituídas por valores numéricos dados no problema. Então, como é que eu vou achar a área desse retângulo se eu não souber quanto é a altura e quanto é a largura? Então, para mim achar a área desse retângulo, eu tenho que dar valor a B e valor a C. H, é isso que está dizendo aqui, ok? Então, vamos lá, ó. Por exemplo, se um retângulo mede 10 centímetros de base, então a minha base é isso aqui, ó. A minha base é essa parte aqui de baixo. Então, ela mede 10 centímetros. E a minha altura é isso aqui, ela mede 5 centímetros. Então, minha base mede 10 e minha altura mede 5. Substituindo os valores das variáveis na fórmula, temos. Então, ó, a área, a gente acabou de ver que a área do retângulo, como é que eu calculo ela? É a base vezes a altura. Minha base, quanto é minha base? É 10, está aqui. Quanto é a minha altura? A minha altura é 5, está aqui. Então, agora eu multiplico 10 vezes 5, ou 5 vezes 10 é igual a 50. Então, a área de um retângulo que tem 10 centímetros de base e 5 centímetros de altura é 50 centímetros ao quadrado. Professor, por que está ao quadrado? Porque aqui na realidade é o seguinte, ó. É 10 centímetros vezes 5 centímetros. Então, 10 vezes 5 dá 50 e centímetros vezes centímetros dá centímetros ao quadrado. Então, toda vez que você for representar área, você vai representar ao quadrado. Pode ser centímetro ao quadrado, metro ao quadrado, milímetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado e assim sucessivamente. Então, a área sempre vai ser representada com um tamanho. Que tamanho é esse? Centímetro, milímetro, metro, quilômetro elevado ao quadrado. Então, a área, sempre que você vê alguma coisa elevada ao quadrado, nós estamos se referindo à área, alguma unidade de tamanho elevada ao quadrado, nós estamos nos referindo à área, ok? Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu substituí a base, que era a letra B, pelo valor da letra B, que é 10.
substituir o h, que representa a altura, pelo valor da altura, que é 5, e efetuei a multiplicação. 10 vezes 5, 50. Ok? Vamos a esse outro exemplo aqui, ó. Represente o perímetro de um retângulo cujo comprimento mede o dobro da largura. Então, vamos lá. Ele não deu valor nem ao comprimento e nem à largura. Ele só me disse o seguinte, que o comprimento mede o dobro da largura. Então, o dobro não é 2 vezes? Então, ó, eu não sei quanto é a largura desse retângulo, chamei de x. E quanto é o comprimento? O comprimento é o dobro da largura. Então, se eu chamei a largura de x, o dobro de x é o quê? 2 vezes x, beleza? Mas vocês concordam comigo que, preste atenção, se isso aqui é um retângulo e a minha base vale 2x, vocês concordam comigo que aqui também vale 2x? E se a minha altura vale x, vocês concordam comigo que aqui também vale x? Então, ele quer saber quem? O perímetro. E o que é o perímetro? O perímetro é simplesmente a soma dos lados. Então, eu só vou somar esses lados. Está aqui embaixo, ó. 2x, está aqui. Mais x, está aqui. Mais 2x, está aqui. Mais x, está aqui. Somando tudinho dá 2 mais 1. Lembre-se, gente, aqui não tem nada escrito na frente do x, mas subtende-se que é 1. Aqui não tem nada escrito na frente do x, mas subtende-se é 1. Professor, por que eu tenho que subtender que aí é 1? Porque 1 vezes x é x. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se você multiplicar 1 vezes 10, dá quanto? Dá 10. Se você multiplicar 1 vezes 1000, dá 1000. Então, se você multiplicar 1 vezes x, dá x. Então, eu não preciso escrever o 1, mas eu tenho que subentender que aí é 1, beleza? Então, somando agora, vai dar ó, 2x mais x dá 3x, 3x mais 2x dá 5x, 5x mais x dá 6x. Então, essa aqui é a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura. Ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos entender o que é o valor numérico de uma expressão numérica. Então, preste atenção. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando substituímos cada letra por um número e efetuamos as operações indicadas. A mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, nós vamos fazer agora. Eu vou substituir a letra por um valor e depois vamos fazer o cálculo e o resultado desse cálculo é o que a gente chama de valor numérico da expressão algébrica. Então, vamos lá, preste atenção no exemplo. Calcule o perímetro da figura abaixo, sabendo que x é igual a 2 centímetros. Então, preste atenção. Se é um quadrado, vocês concordam comigo que o quadrado tem os 4 lados iguais, beleza? Se é o quadrado, os 4 lados têm o mesmo tamanho. Se eu disse que um lado é x, com certeza todos os lados também têm o mesmo tamanho, que é x. No retângulo é diferente. No retângulo a base é maior do que a altura. No quadrado não. No quadrado a base e a altura têm o mesmo tamanho. Se eu quero o perímetro da figura, a gente aprendeu no exemplo anterior que perímetro é o quê? Perímetro é a soma dos lados. Então, eu vou somar os lados. Ó. X está aqui, ó, mais x, mais x, mais x. Lembrando novamente que não tem nada escrito, mas a gente sabe que na frente desse x é 1. Então, só eu somar 1 mais 1, 2. 2 mais 1,
3. 3 mais 1, 4. Então, eu tenho 4x, tá aqui, ó. 4x. E agora, ele está dizendo aqui, ó, que o x vale 2 centímetros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha incógnita, a minha variável, que é x, e vou substituir pelo valor dela. O valor dela é quanto? É 2 centímetros. Então, ó, tirei o x, ó, repetiu 4 vezes. No lugar do x, eu coloquei o valor do x, que é quanto? 2 centímetros. E agora eu multiplico 4 vezes 2, 8. 8 o quê? Centímetros. Então, 8 centímetros é o valor numérico dessa expressão algébrica. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o exemplo. Então, vamos partir para as atividades. Então, vamos lá. Primeiro, represente o perímetro e a área de uma região quadrada de lado A. Então, preste atenção. Se é uma região quadrada, vocês concordam comigo? Se é quadrado, todos os lados são iguais. Então, se esse lado é A, esse também é A, esse também é A e esse também é A. Por quê, professor? Porque é um quadrado. Se é um quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Então, ele quer o perímetro e a área. Então, vamos relembrar. O perímetro é a soma dos lados. Então, eu vou somar quem? Ó? A mais A mais A mais A. Então, o perímetro é igual. Lembrando, estou sempre lembrando que é para você... Aqui não tem nada escrito, mas tem um aqui na frente, ó. Não tem nada escrito, mas tem um aqui na frente. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 o quê? 4A. Então, ó, essa expressão algébrica representa o perímetro dessa figura. E agora a área. A área do quadrado vai ser o quê? Vai ser a base vezes a altura. Só que a base é A. E a altura também é A. Então, isso quer dizer que é A vezes A. E A vezes A é igual a quê? Então, a área desse quadrado vai ser o quê? A ao quadrado. Por quê? Porque A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. Então, ó, essa daqui é a expressão algébrica que representa a área dessa figura. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Represente o que agora? O perímetro do triângulo isósceles. Se vocês não lembram, triângulo isósceles é um triângulo que tem 2 lados iguais de mesmo tamanho e um diferente, beleza? Então, perímetro a gente já viu que é o quê? É a soma dos lados. Então, qual é a expressão que vai representar o perímetro dessa figura? Vai ser x mais x mais 3. Então, x mais x, de novo, novamente, outra vez. Não tem nada escrito aqui, mas é 1. Então, o perímetro dessa figura vai ser 1 mais 1, 2. 2 o quê? 2x. Mais 3. Então, essa é a expressão algébrica que representa essa figura. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Vamos aqui agora. Passe da linguagem usual para a expressão algébrica. Então, vamos lá. Letra A. 5. Então, coloca aqui. 5 menos o quê? Um número. Eu sei que número é esse? Não. Representa por uma letra qualquer.
Eu vou colocar x porque habitualmente a gente coloca x, mas poderia ser qualquer letra. Beleza, gente? Então, ó, 5 menos, ó, 5 tá aqui, menos tá aqui, um número. Eu sei que número é esse? Não, coloco x. Beleza? Aí agora, o dobro é quanto? 2. De um número, eu sei que número é esse? Não, vou chamar de x. Mais quanto? 7. Beleza, gente? Estou passando da linguagem usual para a expressão algébrica ou linguagem matemática algébrica. Beleza? Então, ó, um número, ó, de novo, um número. Eu sei que número é esse? Não, vou chamar de x. Dividido, ó, eu posso colocar 2 pontos, eu posso colocar um traço, eu vou colocar um traço. Dividido, tá aqui, por 4. Então, ó, um número dividido por 4. Eu sei que número é esse? Não, chamo de x, dividido por 4. Então, agora, ó, raiz quadrada do triplo é quanto? 3. De um número, eu sei que número é esse? Não, vou chamar de x. Ok, gente? Então, passei da linguagem usual para a expressão algébrica, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Então, gente, por hoje é só, a aula termina aqui. Se cuidem, evite aglomerações, ande sempre com álcool gel e máscara, tá bom? Se cuidem, gente. Até a próxima aula e muito obrigado. Por hoje é só. Obrigado.